Entrar no ar neste momento mais um giro de notícias. Temos que pensar nos dois cenários possíveis. Aquele primeiro, em que o Botafogo ele vai conseguir fazer contratações até a próxima sexta e termos reforços visando as duas partidas, as duas fases prévias da Copa Libertadores, tanto o jogo contra o Nacional de Potosí e também o confronto Barcelona de Guayaquil ou a equipe do Argentino Júnior da Argentina. E temos que pensar nas duas maneiras. Nosso elenco, atualmente, ele é confiável para conseguir as classificações? Além disso, rodada do Campeonato Brasileiro, já começou ontem, vou passar os jogos para vocês. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Aqui, ó, tá do meu lado, eu coloquei aqui, ó. É um estojo, amigos. Olha só que estojo bacana. Aqui, olha só. Dá para você levar os seus itens, né, para a escola, colocar caneta e tal. Se você quiser utilizar isso aqui como uma nécessaire, de repente para colocar escova de dente, pasta, alguma coisa para levar para viagem, também dá. E pode até ser uma nécessaire legalzinha, mas isso aqui na realidade é um estojo. Você pode usar como estojo. Vocês encontram diversos produtos assim como esse estojito lá na GoCase. Meu cupom Canal do TF serve para compras acima de R$ 99,00. E se vocês utilizarem, com certeza terão ali aquele desconto maroto, moleque, serelepe em diversas linhas na GoCase. Vejam lá, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Ontem começou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo conseguiu a sua primeira vitória jogando porcaria nenhuma. O Kaiser teve a chance ali de empatar o jogo, acabou perdendo o pênalti. É aquele detalhe, né? Goleiro faz a diferença, né? O Rossi do Flamengo foi importantíssimo nos títulos deles, principalmente na Libertadores. E ontem, quem fez a diferença foi o goleiro da equipe da Gávea, novamente um pênalti, na hora que o Flamengo poderia tomar o 2-2 e esse pênalti perdido acabou sendo uma ducha de água fria para a equipe baiana, que acabou perdendo por 2-1. Hoje nós teremos alguns jogos na rodada, vou passar para vocês. Mirassol e Cruzeiro, Chapecoense e Coritiba, Atlético Mineiro e Remo, Vasco e Bahia, São Paulo e Grêmio, Atlético Paranaense e Santos, Fluminense e Botafogo amanhã, assim como Corinthians e Bragantino, Internacional e Bahia, né? Esses são jogos desta rodada. E eu passo para vocês um detalhe bem interessante. O Botafogo, ele vai ficar sem jogar no Campeonato Brasileiro durante um bom tempo, se nós conseguirmos avançar na Copa Libertadores, porque a gente joga contra o Fluminense hoje e, teoricamente, o nosso próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é 25 contra o Vitória da Bahia no estádio Newton Santos, o mesmo dia, né, da partida de volta contra o Nacional de Potosí. Esse jogo já foi adiado, o Botafogo vai ter a partida de volta na Copa Libertadores e o próximo jogo do Botafogo seria no dia 11 de março, contra a equipe do Atlético Paranaense, lá no Paraná. E esse jogo, o Botafogo passando para a terceira fase prévia da Copa Libertadores, também será adiado. Com isso, o Botafogo ele vai jogar contra a equipe do Fluminense agora no dia 11, no dia 12, perdão, o famoso amanhã. E a nossa próxima partida, tomara Deus, do Campeonato Brasileiro, vai acontecer daqui a um mês, isso mesmo, contra o Flamengo no estádio Newton Santos. Um jogo que será pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Então por isso que é importante demais a gente vencer amanhã o Fluminense, ainda mais que nós teremos jogos a menos. Isso, claro, que impacta, né? O torcedor olhando ali o Botafogo na parte de baixo da tabela e tal, joga uma pressão a mais. Por isso é importante o Botafogo, de 3 partidas do Campeonato Brasileiro, se a gente consegue 2 vitórias, cara, a gente vai ficar, mesmo com 2 jogos a menos, a gente vai ficar ali no meio da tabela, tranquilamente, até a volta contra a equipe do Flamengo. Aí depois vamos ver quando o Botafogo vai pagar essas partidas, né, contra a Vitória e também Atlético Paranaense. Muito possivelmente esses jogos o Botafogo deve pagá-los lá na data FIFA. Torcer que a gente não tenha tantos jogadores convocados, né, para as seleções, para a gente não ter tantas perdas no elenco. Mas é isso. O Botafogo, se Deus quiser, vai jogar amanhã contra o Fluminense e só vai voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro daqui a um mês contra a equipe do Flamengo no estádio Newton Santos. Porque a gente vai passar pelo Nacional de Potosí, quando seria o jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo de volta da terceira fase prévia da Copa Libertadores, ou contra a Argentino Júnior, ou a equipe do Barcelona de Guayaquil. E você pode palpitar no Campeonato Brasileiro, lá na VBET. QR Code vai ficar aqui no final do vídeo na tela, vou deixar o link fixado no primeiro comentário, sempre com responsabilidade. Nós temos que tratar o que está acontecendo com o Botafogo em relação
a demora que nós tivemos, né, para sair do Transferban, e claro, hoje o Botafogo não é um clube financeiramente estável, em relação aos reforços e as buscas pelos reforços do Botafogo. Temos um time suficiente bom para a gente passar por essas duas fases prévias da Copa Libertadores? Se a gente para analisar calendário, aquilo que eu falei agora com vocês, Botafogo passando pelo Flamengo, teremos jogos nas quartas de final do Campeonato Carioca contra equipes de menor investimento. Então, se o Botafogo colocar uma equipe reserva, é suficiente para chegar à final da competição estadual. Pensando em calendário, o Botafogo terá semanas cheias, se é que a gente pode falar assim, tendo como foco a sua busca pela vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Para o primeiro jogo contra o Nacional de Potosí é um pouco mais complicado, nós teremos o confronto contra o Flamengo e visando as outras partidas contra Barcelona ou Argentinos Júniors, esses jogos acontecerão entre confrontos do Campeonato Carioca. Só o jogo de volta, que se o Botafogo chegar na final da competição estadual, a final do Campeonato Carioca vai acontecer entre os jogos, né? Entre o primeiro jogo, né, da terceira fase e o segundo jogo da terceira fase, e com certeza o Botafogo, se chegar na final do Campeonato Carioca, vai colocar a equipe titular. Mas pensando, por exemplo, no jogo de volta contra a equipe do Nacional de Potosí, o Botafogo, ele terá uma semana que pode pensar apenas na equipe boliviana. E esse ponto é importante. Pensando no primeiro jogo fora de casa, da terceira fase, né, prévia da Copa Libertadores da América, o Botafogo também poderá só focar nesta partida. E esse ponto já é interessante, na minha opinião. Mas, TF, você acha o elenco suficiente para isso? Cara, não acho, sendo bem sincero. A gente precisa de pelo menos mais um meio-campista, que ele chegue até sexta-feira. O Johan Hernández ser um jogador que de repente pode ser útil pela ala esquerda, você cobre uma lacuna. Eu não sei como que vai ser o Johan Hernández aqui, mas estou falando que o Botafogo pelo menos tem esse jogador como um reserva do Alex Telles e um jogador experimentado em competições sul-americanas. Não é o suficiente, mas pelo menos você tem. Para a defesa, o Ítalo, a gente também não sabe, é uma incógnita. Seria muito importante o Botafogo ter mais um zagueiro. Pensando no primeiro jogo contra o Nacional de Potosí, é muito improvável que um jogador que chegue nessa semana seja titular lá na altitude, vai fazer parte do elenco. Ajudaria muito na rotação do elenco, mas como eu falei que você terá esta vantagem, passando pelo Flamengo, de não pegar um jogo pesado na semifinal do Campeonato Carioca, isso te dá uma maior tranquilidade visando esse confronto. Mas o Botafogo tem que acelerar, tem que ir em busca do elenco, de reforçar os jogadores, né? O Botafogo ele tem até a primeira semana de março para conseguir contratar visando a primeira janela de transferências e até depois de amanhã para contratar visando a pré-Libertadores. Vamos torcer que o departamento de futebol ele trabalhe, que a gente consiga contratar, que o Alessandro Brito dê um jeito ali de trazer pelo menos um ou dois jogadores para a gente ter um elenco um pouco mais reforçado, visando os 4 jogos que vão definir o ano do Botafogo. A gente tem que chegar à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Não dá pra gente imaginar o Botafogo fora desta fase da competição. Tamo juntos, beijos, amo vocês. Aqui é um canal pra quem ama a nossa estrela solitária, General Severiano. Volto, se Deus quiser, ali por volta das 2 e pouca, 3 horas, com o nosso Almoço com TF. E à noite, o nosso Noite Alvinegra, os 3 vídeos de hoje. Valeu, fui, tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, sempre, sempre e sempre. Fui!